Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaías, eu sou líder de louvor e adoração e presbítero também na ICP Osasco. E eu tenho aí no decorrer de mais ou menos 10 anos me dedicado para que possa haver um crescimento espiritual no ministério em que eu atuo e que eu possa entender qual que é a real função minha e de todo o ministério de artes dentro da igreja. Então, se você faz parte, seja no ministério de louvor e adoração, no ministério das artes, como dança, teatro, você também que faz parte das mídias sociais, sabe, toda essa engrenagem que a gente sabe que é necessário ter dentro da igreja, e nós temos nos dedicado tanto para entregar o melhor, musicalmente falando, nas apresentações. Esse canal é direcionado para você que quer se dedicar integralmente no ministério, para você que quer viver o novo de Deus que está sendo derramado nesses dias para a igreja. Então eu já quero te convidar a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal e no final desse vídeo aí deixe o seu comentário sobre assuntos que você quer abordar, se quer que a gente converse, fale aqui, porque esse canal vai ser para te auxiliar, para que você possa crescer e fazer a vontade de Deus na igreja na qual você está inserido. Ok? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, vamos falar de adoração. Eu quero primeiro, antes de falar, eu quero falar hoje a respeito de líder de adoração. Mas como que nós vamos entender a função de um líder de adoração se nós ainda não temos um conceito exato sobre a adoração? Eu quero deixar aqui um ponto rápido, para que a gente possa aí já começar a caminhar nesse devocional, que é o seguinte: adoração, no Antigo Testamento, a palavra que era usada para adoração também era usada para serviço, ou seja, os sacerdotes adoravam a Deus com seu trabalho, eles dedicavam o seu trabalho a Deus e assim adoravam a Deus. Então entenda que no Antigo Testamento a adoração era sinônimo de serviço, de trabalho. Já no Novo Testamento, quando a palavra adoração é usada, o original ele traz a mesma palavra que fala sobre reverência, sobre entrega, sobre prostrar-se, que mais ou menos é o que nós fazemos nos dias de hoje. Quando nós vamos adorar a Deus, a nossa mente, a nossa cultura já entende que é um momento onde há uma banda tocando, um ministério de louvor tocando, e nós levantamos a nossa mão e dizemos que Jesus é santo e entregamos a Deus a nossa adoração com palavras de amor e de gratidão a Ele. Mas eu quero que você entenda que a adoração é esses dois pontos. Adoração é tanto servir a Deus em questão de trabalho, com a nossa vida, com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Nós devemos adorar a Deus com isso e também devemos dar reverência a Deus, ou seja, entregar a Ele o nosso louvor, entregar a Ele a nossa adoração, viver uma vida prostrado em adoração a Ele. Adoração é serviço e também reverência, dar a honra a quem merece toda a honra e glória, que é o nosso Senhor Jesus. Entendido isso, agora vamos falar sobre líder de adoração. O que é um líder de adoração? Qual que é a função desse líder de adoração? Eu percebo que muitas pessoas confundem facilmente que líder de adoração é aquela pessoa que está na frente do ministério de louvor, que está direcionando a igreja para qual estrofe vai cantar, qual parte do refrão, quantas vezes vai cantar o refrão. E nós nos confundimos, imaginamos que isso é ser um líder de adoração, mas não é. Líder de adoração é todo aquele que está envolvido no ministério, seja de louvor, seja no ministério de dança, seja no ministério de teatro, todo aquele que está envolvido de certa forma para direcionar a igreja, para entrar em um ambiente de adoração. Ou seja, se você é um músico e não canta, apenas toca
ou se você está no teatro e vai fazer uma peça ali, você está direcionando a igreja para que a igreja adore a Deus. Então você é um líder de adoração. Então entenda que líder de adoração é levar a igreja para um ambiente onde ela possa entender e entregar a Deus uma adoração sincera, ter reverência, dar honra a Deus. Precisamos entender que ser um líder de adoração é direcionar a igreja por um caminho já trilhado por nós. Ou seja, nós devemos direcionar a igreja para um momento de adoração em que nós já conhecemos. É como aquela frase que você já deve ter ouvido: não tem como um cego guiar outro cego, os dois ficam totalmente perdidos. Isso acontece muito dentro das igrejas, acontece muito porque nós queremos que a igreja chegue a um ápice da adoração, um ápice onde ela possa se entregar e aquela manifestação de Deus, aquele fluir do Espírito Santo, sendo que nós mesmos não conhecemos isso, nós mesmos nunca experimentamos isso e nós queremos experimentar isso junto com a igreja. Mas como a palavra já fala, líder de adoração é uma pessoa que lidera a igreja, a comunidade, para que ela possa experimentar aquilo que nós como líderes de adoração já experimentamos antes. Entenda isso. Então, como que nós vamos fazer isso? Precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos entrar nessa atmosfera de adoração, não ali no ambiente. No ambiente nós estamos liberando a igreja, conduzindo a igreja para chegar naquele local. Num local que nós conhecemos já no nosso lugar secreto. Onde nós já conhecemos no nosso dia a dia, na nossa intimidade com o Senhor. Só conseguimos ser líderes de adoração se tivermos comunhão com Deus. Existe nos dias de hoje a necessidade de nós dedicarmos tempo com oração, jejum e leitura da palavra. Se nós precisamos ser realmente líderes de adoração, nós precisamos dedicar e praticar esses 3 princípios, que não é só para quem quer ser um líder de adoração, mas é para todo o corpo de Cristo. Não existe atalhos. Há uma necessidade de nós dedicarmos tempo de comunhão com Deus. Existe a necessidade de nós dedicarmos tempo para entender qual que é o caminho que nós precisamos trilhar para que quando nós chegarmos lá na igreja, na nossa comunidade, nós sabemos o que nós precisamos fazer. A fórmula é essa: tempo de oração, tempo de leitura da palavra e tempo de jejum. Quero deixar aqui 2 versículos para que você possa entender um pouco melhor isso. Fica em Levítico 6, 12 e 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Se você entende o que fala em 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdotes, você também vai entender que a necessidade, que a responsabilidade é nossa de manter o fogo aceso no altar. É nossa responsabilidade manter o fogo aceso no altar. E como nós lemos agora em Levíticos 6, 12, 13, que nós não podemos deixar o fogo apagar. E como que nós não deixamos esse fogo apagar? É colocando lenha na fogueira. Ou seja, nós dedicamos tempo, como eu falei nesses 3 pontos: oração, leitura da palavra e jejum. E sabe o que isso quer dizer? É o que fala aqui, que deve ser queimado e deve ser entregue as ofertas de comunhão. Ou seja, nós precisamos ter comunhão com Deus para sermos genuinamente líderes de adoração. As pessoas precisam sentir a presença de Deus quando você se apresentar. E isso você só conseguirá se dedicar tempo oferecendo ofertas de comunhão e deixando o fogo aceso. Ou seja, o fogo dentro de você, pela presença de Deus, tem que ficar aceso. E a partir daí você conseguirá liderar a igreja para que ela entre nesse ambiente também
de adoração. Então entendemos que precisamos de tempo de lugar secreto. É o que fala em Mateus 6,6, que Jesus fala: quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, fala com o Pai em secreto, e aquele que te vê em secreto o recompensará. Eu quero te dizer que encontre um tempo para ficar a sós com Deus. Encontre um tempo para orar, para meditar, para criar canções, para criar danças. Isso é tempo de lugar secreto. O Senhor já vai te direcionar para um caminho, já vai te levar para um nível mais profundo de intimidade, adoração com Ele. E quando você chegar na igreja para se apresentar, cara, já vai estar fluindo. Você já vai estar, o Espírito Santo já vai te mostrar qual é a direção que você deve seguir, como que a igreja está, o que ela precisa fazer. O Espírito Santo vai te direcionar, mas você precisa estar sensível, você precisa estar sensível à voz dele, estar sensível ao mover que ele quer fazer no meio da igreja. Não adianta você ser um ótimo músico, um ótimo ator, um ótimo artista, um ótimo profissional, se você não tiver intimidade com Deus e não tiver passado tempo no secreto, mergulhado neste mar da adoração, você só vai passar emoção para as pessoas, sendo que elas precisam, a igreja precisa ter um encontro real com Cristo. E nós podemos direcionar a igreja para entrar neste ambiente de adoração. Para concluir, dedique-se em tempo no lugar secreto. É tempo da igreja se levantar e entregar a Deus uma adoração genuína. As luzes, os palcos, sabe, os grandes eventos não podem ofuscar o que realmente importa. O que realmente importa é direcionar a igreja para um ambiente de adoração. É direcionar a igreja para um momento onde devemos dar honra e glórias a Deus. É um momento onde nós precisamos atrair o olhar de Deus com uma adoração verdadeira e genuína. Então, dedique-se em tempo em lugar secreto. E eu tenho certeza que o Senhor nos levará para um novo ambiente de adoração, onde o nome dele será glorificado e a igreja voltará à essência. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou dele e deixe também nos comentários temas que você quer que a gente aborde, que nós estaremos aí sempre entregando o melhor para você, para a igreja, e que Deus abençoe. Até uma próxima.